A paz do Senhor, pessoal. Vamos lá para a nossa última aula de Administração e Liderança do curso médio da FAESP. Nas últimas aulas de Administração e Liderança, vimos sobre a igreja, a organização dela, o capítulo 1º, né? Definimos o que é liderança cristã. E agora vamos falar sobre o líder e o gerenciamento pessoal, ou seja, o cuidado que ele tem com a sua própria vida, o líder e o relacionamento com a igreja, e o líder e a ética cristã. Então vamos lá para o capítulo de número 3, nosso livro. O líder e o gerenciamento pessoal. Para exercer uma boa liderança, o líder tem que primeiro cuidar da sua própria vida, né? Como nós vimos nas últimas aulas, se ele não tem condições de gerir a sua própria vida, o seu tempo, as finanças, o cuidado com a saúde pessoal, ele tem grandes problemas, vai ter grandes problemas com a liderança de um departamento da igreja ou com a própria igreja. E nós vimos aqui no capítulo 3, o primeiro ponto aí é o planejamento. O líder, ele tem que, para administrar bem o seu tempo, ele tem que programar, planejar tanto a sua vida pessoal quanto a vida ministerial. A liderança que ele exerce na igreja está profundamente ligada com a administração do tempo, que é o segundo ponto aqui desse capítulo, a administração do tempo. O maior bem que o homem tem é o tempo. É o maior patrimônio que ele tem. E para ele ter uma liderança com êxito, ele tem que saber administrar esse tempo, né? Na próxima página diz que empecilhos à administração do tempo. A maioria das pessoas reconhece que não sabe administrar bem o seu tempo. O grande problema são os empecilhos. E quais são esses empecilhos? É o excesso de tarefas, né? Pessoas que querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo terminam não fazendo nada. Esse é um dos grandes problemas, né? Outro grande problema que atrapalha o líder é o excesso de interrupções. Ele está desempenhando um papel ou um trabalho, um projeto, e ele encerra esse trabalho abruptamente. O excesso de reuniões também pode interferir na administração do tempo. Tem gente que faz reunião para tudo e não resolve nada. Já dizíamos, né? Ouvi uma frase muito famosa uma certa vez de que quando não se quer resolver um problema, se faz uma reunião. Mas as reuniões são importantes. Próxima página, aprendendo a programar o tempo. Como é que o líder ele pode programar bem o seu tempo? Em primeiro lugar, ele tem que estabelecer uma tabela de valores, hierarquia, aquelas funções, aquelas tarefas que são mais importantes, ele deve dar prioridade. E as menos importantes, elas são abaixo na escala de valores. Então, primeiro ele precisa criar uma hierarquia de valores. E tudo que ele planeja, ele precisa pôr em prática, vivendo a desorganização. Ele precisa pôr em prática. Às vezes o líder é tragado não só pelo excesso de tarefas e o acúmulo de cargos, mas a falta de organização pode gerar uma grande perda de tempo. Imagine uma pessoa que não tem um lugar específico para guardar as chaves e documentos do carro. Quanto tempo ela vai passar procurando esses documentos? Então, a organização pessoal é fundamental no sucesso da liderança. A pessoa tem que eliminar o excesso de papéis. Tem gente que acumula papel, que acumula documentos sem sentido, sem razão, sem importância. Pessoas que guardam coisas antigas, coisas que não servem mais. Tudo ela está guardando ali. Então ela precisa dar uma limpada no seu arquivo e no seu estoque de papéis. Quinto ponto, programar as reuniões. Existem pessoas que marcam reuniões, mas elas são improvisadas, não se sabe nem o assunto que vai se falar.
Em primeiro lugar, quando se faz uma reunião, tem que ter os objetivos, a pauta da reunião e programar essa reunião. E de preferência, sempre ter alguém que vai fazer o relatório do que foi decidido lá. Segundo ponto, tópico importante, o controle das finanças. O líder deve organizar as suas finanças, o seu salário, as suas contas, de maneira que ele possa ter um controle do que ganha e não gastar mais do que ele ganha. O controle do estresse. O líder também precisa tirar um tempo para férias, para folgas, para se distrair, para sair com a família, para se divertir, mesmo que seja sozinho. Ele precisa disso, um controle do estresse. Porque a correria, os trabalhos na igreja, os trabalhos seculares, os compromissos, a família, o lar, as aulas, tudo vai exigir desse líder tempo. Então ele precisa na sua agenda ter um tempo para diversão, para controlar o estresse, né? Tem gente que tem níveis de estresse, níveis maiores, níveis menores. Vocês vão dar uma olhada na página aí, falando sobre os níveis de estresse e os elementos que causam estresse. Quais são os elementos? Problemas no relacionamento com a esposa e com os filhos, finanças, doenças, o dia a dia no trânsito, alterações nas condições de vida, dificuldades com pessoas próximas, perda de algo significativo, morte de um ente querido, sobrecarga de atividades, são alguns dos elementos causadores de estresse. Imagine o que não pode acontecer com o líder que tenha dificuldade de gerenciar sua própria vida. Então, o líder, como já dissemos, para ele exercer uma liderança eficaz, eficiente, ele precisa evitar o estresse, ou seja, o desgaste excessivo de tempo, de dinheiro, da saúde e da vida. O líder precisa ser uma pessoa organizada. Como combater o estresse? Meios de combater o estresse: acompanhamento psicológico, lazer, tratamento através de remédios para evitar, né? Às vezes é a falta de uma vitamina, então ele precisa de cuidar da sua saúde. E também tirar um tempo para oração. O líder que não ora está fadado ao fracasso. Ele precisa tirar um tempo, ele precisa ter um calendário de oração para que ele possa enfrentar os estresses do dia a dia. Meios alternativos de combate ao estresse. Então, evite permanecer em ambientes tumultuados e barulhentos. Isso vai ser praticamente impossível, né? Evite discutir assuntos polêmicos antes de dormir. Você pode perder o sono. Evite alimentar-se demasiadamente. Dormir com barriga cheia vai ter problemas também. Leia um livro ou revista que não comprometa o seu tempo, né? O seu sono. Ouça música calma e instrumental. Para dormir, a melhor coisa que tem para relaxar é uma música instrumental, uma música calma. Outra coisa, não assumir excesso de atividades, dormir bem, alimentar-se bem e fazer caminhadas também ajudam a combater o estresse. O estresse é o maior dos problemas na vida do líder. Continuando, outras dicas para a vida do líder. Planejar bem o seu dia, o que eu vou fazer amanhã, anotar as coisas que vai fazer para não esquecer. Reservar um tempo para descanso é importantíssimo. Fazer exercícios físicos, tirar férias, cuidar da alimentação. Então, são algumas dicas para o líder que quer manter uma vida de saúde e uma eficiência na liderança. A vida do líder com Deus, a leitura da palavra, a oração, o serviço na igreja, tudo isso são fatores que vão facilitar a vida do líder. Então, são cuidados pessoais que o líder deve ter consigo mesmo. Capítulo número 4.
O líder e seu relacionamento com a igreja. Aí é que tá, né? O líder, ele tem que estar comprometido com a igreja. Você não pode eleger um líder para cuidar de um departamento da igreja que ele não esteja comprometido com a igreja. Se ele tiver divergências com o pastor diz mais uma coisa e ele diz outra para o seu grupo, isso não pode acontecer, né? O líder tem que saber se relacionar bem com todos os outros departamentos, com todos os outros líderes. Então vamos ver aqui nesse capítulo o líder e seu relacionamento com a igreja. Desenvolvendo uma interação adequada. Um bom relacionamento depende de duas coisas básicas. Primeiro, conhecermos as características da personalidade do outro. E segunda, respeitarmos o modo de pensar e interpretar as coisas. Está aí um grande desafio na vida do líder, né? Ele vai encontrar pessoas de diversos tipos de formação, de cultura, de pensamento. Então ele tem que saber respeitar o que o outro pensa, opiniões contrárias, e ele tem que respeitar também as condições da personalidade, das características de quem ele está liderando. Se não houver isso, certamente vai haver um choque entre o líder e o liderado. Então, aí nós vemos as características da personalidade. O que é personalidade? Personalidade, ela é formada de vários fatores. A família, o lugar onde ela vive. Às vezes a pessoa é do Nordeste, ou é do Sul, é do Sudeste, ou do Centro-Oeste, e ela veio de uma cidade, de um lugar que tem os seus costumes, a sua família está habituada com aqueles hábitos. Às vezes você vê uma família que tem um hábito que você não concorda, não, você condena, mas você tem que entender que ela foi formada, criada e educada naquele ambiente. Portanto, você tem que entender isso. Sistema de lentes de percepção social. Você tem que entender que famílias são diferentes, né? Existem vínculos sociais diferentes. Então, o grande desafio do líder é liderar todas essas características, essas personalidades diferentes, de tal maneira que ele alcance seus objetivos em pessoas diferentes. O grande desafio do líder é liderar pessoas diferentes, mas fazer com que todas elas pensem de uma mesma forma. Aí está o grande desafio. Então ele precisa ter um programa de orientação, saber como lidar, né? Com aconselhamento, com palestras, com cursos, acampamentos, tudo isso para criar um vínculo entre o líder e os seus liderados. Por exemplo, realizar a escola dominical num parque, levar a igreja para um piquenique, fazer um trabalho diferente, sair da rotina. Isso é muito bom para o líder que quer que o departamento esteja integrado, esteja harmonizado. Todos esses são recursos que o líder pode encontrar. Encontrando o equilíbrio entre os conflitos pessoais e os problemas do rebanho. Esse é um capítulo muito importante que nós temos que dar atenção para eles aqui. Porque ser líder também é administrar conflitos, né? Conflitos. Vamos ver lá na página, no tópico 6, o líder e a administração de conflitos da igreja. O que é um conflito? Um conflito são posicionamentos diferentes que levam à discórdia. De acordo com os estudos de comportamento humano, a palavra conflito está ligada à discórdia, divergência, discordância, controvérsia de pensamento. E como é que vamos lidar com os conflitos, né? A igreja está cheia de conflitos, né? A igreja e os conflitos. A existência de conflitos não é algo peculiar da igreja da pós-modernidade. A igreja primitiva também teve muitos conflitos lá, sofreu perseguições, enfrentou oposição e divergências doutrinárias. Experimentou mais de perto os impactos do judaísmo e outras tradições religiosas da época. A imposição de costumes judaicos para os cristãos gentios
É um exemplo prático de uma situação que gerou uma grande polêmica no princípio da igreja. Os judeus convertidos defendiam que os gentios não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, conforme o costume usado por Moisés. Isso provocou um grande conflito na igreja, né, em Jerusalém. E para resolvê-lo foi obrigado a acontecer um concílio em Jerusalém. Então, geralmente, quando a existência de um conflito, tem que se ter uma reunião para que alguém que lidere esta reunião, esse departamento, esta igreja, acabe com esse conflito utilizando a oração, a conversa entre os membros e tomando como regra a palavra de Deus. Essa deve ser a diretriz para acabar com os conflitos na igreja. A Bíblia Sagrada tem a orientação para encerrar todo tipo de conflito. Também existem conflitos familiares, né? Familiares, e quem tem que resolver esses conflitos familiares é os pais, usando também a palavra de Deus. Vamos ver os tipos de conflitos, né? Tipos de conflitos aqui. Para termos uma melhor compreensão, a certeza acerca do conflito, apresentaremos alguns níveis de abrangência dos conflitos. O conflito pode ser generalizado ou estritamente localizado e limitado. Existem conflitos individuais e interativos. Alguns autores apresentam pelo menos 3 níveis de conflitos na igreja. O primeiro é o conflito intraindividual, que é entre pessoas, né? São pessoas que têm opiniões diferentes, desejos e motivações divergentes e antagônicas, contrárias umas às outras. Outro fator relevante é a tendência de que o ser humano tem de discordar das pessoas. Existe gente que discorda de tudo, né? O segundo tipo de conflito é o conflito interpessoal. É o conflito interativo que surge entre duas ou mais pessoas devido a interesses ou objetivos diferentes, antagônicos, né? Esses são os piores. E o terceiro nível de conflito é um conflito intergrupal. É entre um grupo e outro. Um departamento não se dá com outro departamento. Um grupo não se dá com outro grupo. Como gerir esses conflitos? O livro está trazendo aqui as formas de lidar com esses conflitos, né? Não é só eliminá-los, mas também tratar deles de modo inteligente. Existem duas tendências perigosas. Uma maneira de interpretar a administração dos conflitos da igreja. Aqueles que utilizam uma visão espiritualizada, ou seja, toda confusão, todo desentendimento na igreja é culpa do diabo, né? Então, Deus é que vai resolver isso aí, porque é um conflito espiritual. Eles transferem para Deus toda a responsabilidade. Existem líderes que não querem resolver os problemas, não querem se desgastar, e eles dizem então que tudo vai se resolver na oração. Ore e jejue, mais leia a Bíblia, tenha fé, e todos os problemas serão resolvidos. Nem sempre é assim. Mandar as pessoas orarem, ler a Bíblia, buscar Deus, nem sempre vai se resolver todos os conflitos. Então, como vai se resolver? O líder tem que ouvir as partes e administrá-los de acordo com a palavra de Deus, com oração e com entendimento, e pedir que Deus oriente o líder na solução do problema. O pastor da igreja é mais que um gestor de conflitos. É um líder espiritual responsável pelo rebanho de Cristo, que tem a missão de ajudar as ovelhas machucadas, desviadas e até mesmo rebeldes a se reabilitarem. É muito simples num conflito punir aqueles envolvidos e acabou. Disciplina aquele irmão e manda embora e chuta ele, expulsa ele da igreja. Não. O pastor tem que tratar esses conflitos, o pastor tem que orar, ele tem que ter credibilidade com o grupo e ser um mediador, ou seja, aquele que vai unir os conflitos, fazendo com que as pessoas se entendam através da Bíblia,
através do acompanhamento, do aconselhamento e através da oração. E como prever os problemas? Como prever? Alguns sinais evidenciam o aparecimento de conflitos. Alguns problemas são dirimidos ou resolvidos quando eles surgem, né? E eles são tratados para que não cresçam. O bom administrador de conflitos, ele procura liderar com eles nas suas fases iniciais, ou seja, não fugir do problema. Quando o problema está para acontecer, o líder se antecipa e já sabe resolver o problema, evitando que isso tome uma dimensão maior. O pastor deve definir claramente as mudanças que acontecem na igreja, reconhecer os medos e as preocupações que encontrar, não os ignorar, não depreciar ou criticar, nem deixar que as dúvidas cresçam, corrigir as imprecisões que podem ser estimular boatos, dirimir os problemas, prevendo as alterações que precisam fazer em toda a conjuntura da igreja. Veja, o pastor também deve ensinar que a igreja deve evitar os boatos, deve evitar as conversas, as fofocas, porque eles são os maiores geradores de conflitos da igreja. O pastor deve atacar, com base na Bíblia, o hábito de se falar muito entre o povo para evitar a criação de conflitos, né? E saber o momento certo de agir. Ele não pode agir antes nem agir depois, ele tem que saber agir na hora certa. Evitar preconceitos também é muito importante. Não se pode medir as pessoas pela aparência. Isso é um grande problema que muitos líderes têm a tendência de ter. Outro ponto importante é manter a calma. O líder nunca deve perder a calma. E em todos os sentidos ele deve manter uma ação pastoral. Qual é a ação pastoral que o líder deve ter? De abraçar, de ser amigo, de ser compreensivo, de ser misericordioso e tratar todos da mesma forma, com carinho. Hoje em dia, os líderes precisam se preparar melhor para dirigir os seus grupos. Hoje em dia, há muitos recursos, muitas ferramentas, além do estudo da Bíblia Sagrada, cursos de teologia, mas também tem cursos de aconselhamento pastoral, para evitar os conflitos familiares, curso de aconselhamento em grupos, para evitar os conflitos em grupos. Ou seja, ele tem que atuar como pastor. Todo líder é o pastor do seu rebanho. Então, e o último capítulo é o líder e a ética cristã. A ética cristã, nós já vimos uma matéria sobre ética, né? A ética bíblica. O líder tem que trabalhar com ética. E ética são seguir os valores bíblicos, não é? Os valores bíblicos em todas as situações. E aí nós vamos ver no último capítulo aí os tipos de ética, né? A ética pastoral, a ética cristã no casamento, os passos até o casamento, né? O noivado, o namoro. Então, o pastor precisa ser e o líder precisam ser homens dirigidos pela palavra de Deus. Muito bem, aqui nas últimas páginas do nosso livro, tem umas dicas importantes aqui, uns conselhos importantes do que o filho deve ser e do que o filho não deve ser, né? E na última parte, princípios básicos do Código de Ética Pastoral. Isso é importante. Em primeiro lugar, né, na página 107, os princípios básicos do Código de Ética Pastoral. O pastor deve estar consciente de que seu ministério é uma vocação divina e que ele o alcançou não por seus méritos próprios, mas através da convicção da sua chamada por Deus. Número 2. O pastor, apesar da posição elevada que exerce,
deve sempre se lembrar de que está na condição de servo de Deus. Terceiro princípio. O pastor, como único mordomo do seu tempo, deve administrá-lo, exercendo pleno domínio sobre o seu uso e com denotada sabedoria. Quarto princípio. Como o único que pode manchar o seu próprio caráter, deve o pastor garantir por sua conduta a melhor reputação possível no ministério pastoral. E quinto princípio ético, ser a atividade pastoral estritamente de cunho espiritual, a sua mensuração deve, qualitativa e serviçal, e nunca voltada para o lucro financeiro. O pastor não deve estar interessado no dinheiro, né? Nos bens materiais, mas na chamada dele para pastor. Último tópico, a ética e o aconselhamento. Então nós vamos ver aqui princípios importantes para o aconselhamento pastoral e o aconselhamento dos líderes. Irmãos, eu considero esse livro aqui muito importante. Apesar do nosso curso ser bem rápido, tivemos alguns problemas para ter aula presencial, mas eu gostaria que vocês guardassem esse livro aqui e, na medida do possível, consultassem como líderes o que esse livro tem de bom para que cada um de nós possa exercer uma boa administração e uma boa liderança cristã. Qualquer pergunta que os irmãos tiverem a fazer sobre essa matéria, eu estarei à disposição. Vamos enviar daqui a pouco um questionário para os irmãos, para que os irmãos se preparem para a prova. Deus abençoe os irmãos.